Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Vamos ligar a câmera Michele e o Luiz Felipe, por favor. Daqui a pouco seus colegas entram. Já mandei mensagem para eles. Daqui a pouco eles entram. Vamos pegar o livro na página 233. Página 233. Duzentos e oitenta e três? 233. Ai, tá bom. Luiz Felipe, vamos ligar a câmera. Michele também. Isso. Débora, bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, minha linda? Tudo, a senhora? Tudo bem. Vamos ligar sua câmera. O Luiz Felipe Uhum. também. Pode, Débora, pegar o livro na página 233. Que página? 233, Luiz Felipe. Débora, a câmera. Luiz Felipe, a câmera. Qual que é a página que a senhora falou? 233, minha linda. 233. Vamos continuar falando do espaço mundial, como que aconteceu essa regionalização. Então, hoje a gente vai falar do primeiro, segundo e terceiro mundo. O que é isso, tia Adriana? Vamos tentar entender quais são os países que são capitalistas, países socialistas, países que têm o mundo socialista e aqueles também que têm algumas áreas que é comandadas pelo socialismo. Então, na página 233, vamos começar a fazer a leitura e a explicação. Com o mundo bipolar, influenciado pela URSS, União Soviética, e pelos Estados Unidos, o espaço mundial foi dividido com base na postura ideológica e no nível de desenvolvimento. O que caracterizou o período da Guerra Fria? Aula passada eu expliquei para vocês o que foi uma Guerra Fria. Foi um tratado que eles fizeram, uma guerra entre cartas apaziguada, certo? Mas eles guerrearam por cartas. Assim foi elaborada a teoria dos mundos, que dividia o planeta em 3 níveis: primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O primeiro mundo são grupos de países que assumiram o capitalismo e que adquiriram grau significativo de desenvolvimento econômico, dos quais os Estados Unidos da América era superpotência, a Alemanha, a França, Reino Unido, Canadá, Itália e o Japão são outros países relevantes desse grupo. Depois temos o segundo mundo. Quais são esses países? Grupos de países que assumiram o socialismo, no quais a União Soviética era a superpotência. Os terceiros mundos. Grupo de países pobres que não se enquadrava no grupo primeiro mundo em razão do nível de desenvolvimento, nem no grupo de segundo mundo, pois não havia adotado o socialismo. O mapa a seguir apresenta a regionalização mundial,
baseada na teoria de mundos. Então, vamos observar esse mapa, onde o que mostra para a gente retrata, né, alguns países, olha aí para vocês verem, que estão primeiro, segundo e terceiro mundo. E tem uma legenda abaixo, explicando cada um. Os de verde está falando que o mundo, que esses países são capitalistas. Então, vamos observar aí, meninos. A Oceania, os Estados Unidos. Olha aí para vocês verem. Agora, o mundo socialista. Uma parte da Ásia, uma parte da Europa. Olha aí, a União Soviética, a China. Agora, os de amarelo, claro. Periferia do capitalismo. As regiões periféricas. Temos aí a América Latina, temos a África, uma parte da Ásia também. Áreas desatelizadas pelo capitalismo. Uma parte da África tem essa parte que tem a área centralizada. O que é isso? É uma área centralizada, onde tem tanto capitalista quanto socialista. Ah, tia Adriana, então esses países da África são aqueles países baixos que a gente estudou? Sim, os países baixos. O Estevam entrou na aula. Oi, Estevam, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Ai, tô bem, a senhora? Tudo bem. Vamos pegar seu livro, na página 233. Estamos continuando falando sobre o mundo bipolar, sobre a questão do espaço mundial, a questão do primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, vamos atualizar. Página 233. Então, podemos observar nesse mapa aí, da página 233, que o capitalismo, ele começou nos Estados Unidos, teve influência no Canadá, uma parte da Europa também, podemos observar aí, temos a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Então, uma parte dela era capitalista também. A Oceania, toda a Oceania era tomada pelo capitalismo. Estevam? Oi. Abriu na página? Abri? Certo. Agora estamos no último parágrafo da página 233. A Guerra Fria ocorreu a partir de meados da década de 1940 até o início de 1990 e foi assim denominada, pois o confronto era ideológico e militar, não chegando a culminar em confronto armado. Como eu expliquei para vocês, a Guerra Fria foi uma guerra apaziguada, uma guerra por cartas, onde eles guerreavam. Porém, ocorreram conflitos indiretos, como eu disse para vocês, por carta, como o da Coreia e do Vietnã. Também aconteceu da mesma forma. Então, podemos observar que o espaço geográfico mundial, ele pode ser regionalizado de diversas maneiras. Então, de diversas maneiras, a gente pode regionalizar o espaço mundial. Então, vamos observar aí que os países de primeiro, segundo e terceiro mundo são aqueles países que, o primeiro mundo, aqueles que são mais desenvolvidos. Aí no texto trouxe para a gente Estados Unidos, Alemanha, a França, Reino Unido, Canadá, Itália, Japão. E onde que encaixa o Brasil? Alguém poderia me dizer? No segundo ou no terceiro mundo? Terceiro. Piché? Terceiro. E último. Infelizmente, no terceiro mundo, ele é um grupo de países pobres. Ele está tentando, né? Muitas pessoas ainda hoje falam que ele está no segundo mundo, mas infelizmente ele não assumiu essa parte do capitalismo, vamos dizer dessa forma. Ainda ele continua no socialismo, no comunismo, que está impregnado. Mas vamos aos poucos que vai dar certo. Agora na página 234. Quem tá no segundo? Oi? Ti.
Oi, meu bem. Quais países são no segundo mundo? Quais são eles? China. Olha aí para vocês verem, ó. São aqueles países que assumiram o socialismo. Quais são os países socialistas que está mostrando aí no mapa para nós? China, uma parte da União Soviética também, está falando lá, que era uma superpotência. Ela tinha tudo para ser país de primeiro mundo. Mas, como se diz, o socialista é impregnado nela. Coreia do Norte. Então, assim, está impregnado. Página 234. Como você... Tá chovendo na casa de vocês? Não. Aqui você tá fazendo frio. Aqui Eu tá acho que não tá, não. Em casa tá chovendo, tô achando estranho. Não tá Onde você bom. mora, tia? Moro perto do Poço Marajó. 2 ruas abaixo a Rua São Domingo. Com a possibilidade de conflitos diretos, existiam as duas potências que desenvolveram significativamente o setor bélico. Essa busca foi denominada corrida armamentista, devido aos altos investimentos em pesquisa e tecnologia para o desenvolvimento dos armamentos. Esse investimento possibilitaram a evolução do setor tecnológico, que foi além do armamento, o setor espacial e o setor de telecomunicação foram os que mais evoluíram nesse período. Então, podemos observar aqui no Brasil, como a colega falou, professor, e os outros países. Então, agora vamos falar primeiro do Brasil. Tem um Estatuto do Armamento, na época, há cerca de 8 anos atrás, tinha um estatuto de armamento que proibia armas aqui no Brasil. Quando o nosso atual presidente assumiu, ele começou a se movimentar com um projeto para armar a população. Tem vários pontos contras e outros a favor sobre essa questão do armamento. E aqui dizem que os países desenvolvidos são países que estão armados. Então, podemos observar, né, os Estados Unidos, a Itália, que são países desenvolvidos, país de primeiro mundo, onde que produz bomba nuclear, não é, meus amores? Agora, imagina, como que é e como que vai ser se armar toda a população brasileira? Será que isso tem um ponto positivo ou negativo? Vamos chegar ao capitalismo? Negativo. Negativo, né? Uhum. Não, tia, depende. Imagina se a gente transportar a arma. Já transporta. E aí? Não, mas se transportasse muita. Imagina. Chegasse lá, o povo lá da favela da Rocinha do Rio de Janeiro, aí você ganhar uns bilhões. Agora só imagina. Luiz Felipe, liga a sua câmera, por favor. Então, só imagina. Não. Larga dessa carinha de sono, vamos ligar. Então, esses países são países desenvolvidos, são países de primeiro mundo. Olha aí para vocês verem, tem a França, a Alemanha, a Itália. Então, são países que se desenvolveram ao longo dos anos com regime capitalista. Apesar disso, o desenvolvimento não ocorreu da mesma forma. Nas duas potências, a União Soviética investiu muito mais no setor bélico e menos nos demais setores, como a saúde, a infraestrutura, a educação, por exemplo. Não investiu. O que ela queria investir? Em algo que daria resultado. Ao passo que os Estados Unidos investia tanto no setor bélico quanto os demais setores. Essa situação gerou níveis diferenciados de desenvolvimento e crescimento socioeconômico entre as potências. Então, podemos observar que essa corrida de armamento aconteceu mais nesses países de primeiro mundo, França, Reino Unido, Itália, Estados Unidos. Por quê? Já tinha acontecido a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, eles estavam querendo o quê? A busca pelo poder, a busca pelo espaço,
nesse espaço mundial? Michele? Senhora? Ah, então tá bom. Você tá na área? Na sua casa? Você tá na fazenda, né, Michele? Não. Certo. Eu vou embora hoje. Ah, que bom. Na página 234, o livro propõe para nós fazer uma pesquisa. Então, a tia Adriana agora vai separar vocês em grupos. Esse trabalho vocês vão fazer em casa e na próxima aula da semana que vem, a gente vai desenvolver essas apresentações. De que forma, tia Adriana? Vocês vão fazer a pesquisa no próprio caderno de vocês e vocês vão apresentar na próxima aula. Então, aqui tem alguns temas a ser desenvolvido A e os aula vai dar objetivos. sexta? Oi, meu bem? A próxima aula vai dar sexta, no caso? Não, semana que Oi. vem, hoje é sexta. Não, então, na sexta que vem. Não, semana que vem, terça-feira. Deixa eu só confirmar aqui que dia que vocês vão ter aula. Na terça-feira vocês têm aula. Então, na terça ou na quarta? Com a tia Adriana. Dia do céu. Talvez eu não vou estar aqui. Pra onde você vai, Estevam? Depois eu falo com a senhora. Ah, tá. Pode me chamar lá e me fala, por favor. Então, vamos lá. Então, temos aqui os temas sorteados. A tia Adriana já fez aqui um levantamento dos grupos que vão participar. Wharton e o Pacto de Varsóvia. Então, vamos lá. A Michele e o Luiz Felipe ficará com os países de primeiro mundo. Com os países de primeiro mundo. Vou ficar com um dos primeiros, tia. Oi? Eu vou ficar com qual? Com os países de primeiro mundo, você e a Michele. Quais são os países de primeiro mundo? A tia Adriana vai colocar os objetivos do que vocês vão pesquisar. A pesquisa vai ser no caderno, certo? Vocês vão pesquisar, fazer um rascunho no caderno e me enviar. A apresentação de vocês vale 5 pontos, certo? Tem a pesquisa, vale 3 pontos. Passa slide, não? Oi? Slide? Então, Michele, você vai fazer o rascunho no caderno, que é a pesquisa, que eu quero que está no caderno de vocês, certo? São conteúdo de prova e vocês podem trabalhar para vocês apresentar da forma que vocês quiserem. Se quer só na forma oral, pode ser. Quiser fazer um slide, tá ótimo. Tá bom? Primeiro mundo. Então, os países de primeiro mundo. Agora, o Estevão e o Caio Eduardo com os países de segundo mundo. Tia, mas a gente vai fazer nós dois juntos? Não, cada um é individual. Cada um vai fazer de forma remota, individual, certo? Já é o segundo trabalho que vocês fazem comigo. Então, é de forma remota. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, eu ajudo nas pesquisas, da mesma forma, viu? Ô, Estevão, você Oi. quer fazer com o Alan? Vocês sempre fazem junto? Peraí. Não, mas faz, normal. Normal? Qualquer um. Então, vou deixar então o Caio Eduardo junto com você. Agora o Alan, a Débora e a Maria Eduarda ficará com os pais de terceiro mundo. Agora, vocês vão abordar os países que se desenvolveram, certo? E aqueles países que não se desenvolveram. Vai ter alguns objetivos que vocês vão estar mais aprofundando. O que é isso? Quais são aqueles países que subdesenvolveram, que vocês já sabem, que a Tia já falou para vocês, e aqueles países que não desenvolveram, e aqueles que desenvolveram. Então, cada um vai ter um objetivo a ser pesquisado, e vou passar para vocês. A equipe deve elaborar uma apresentação, informar o tema no devido local.
Alan, bom dia, Alan. Bom dia. Tava dormindo, Alan? Não. Alan, liga sua câmera, Luiz Felipe. Alan, a tia Adriana fez a leitura com vocês, continuou a explicação do capítulo dos espaços. Ó, Tá chovendo. tá chovendo, tá? Aqui em casa também tá chovendo, igual eu falei para vocês. Meus amores, então, Alan, voltando ao que eu estava falando para vocês, fiz uma explicação geral do conteúdo que a gente já estava trabalhando sobre os espaços mundial, onde a gente falou da regionalização mundial que aconteceu, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a questão do capitalismo, socialismo, quais são os países de primeiro, segundo e terceiro mundo, aqueles países que se desenvolveram, aqueles que não se desenvolveram. E agora, meu amor, a tia Adriana passou um trabalho para vocês, que são a pesquisa que vocês vão colocar no caderno e depois vocês vão apresentar. Eu estava falando com os seus colegas que a pesquisa vale 3 pontos e a apresentação de vocês de forma oral ou slide ou cartolina, quiser fazer um cartaz também pode ficar à vontade, certo? Aí vocês apresentando no valor de 5 pontos. Então, esse trabalho vale 8 pontos. Certo? E você ficou com os pais de terceiro mundo. Você, a Débora e a Maria Eduardo, pais de terceiro mundo. Ficaram com o mesmo tempo, com o mesmo tema, porém vocês vão fazer de forma remota. Cada um vai fazer o seu trabalho de forma individual. Certo? Certo, Alan? Certo. Ok. Até aqui tudo bem, meus amores? Entendeu? Então, vamos dando continuidade na página 234. Eu vou marcar o trabalho para quarta-feira que vem. Quarta-feira, dia 3. Dia 3 de março. Certo? Agora, na página, vamos continuando agora. Na página 234. Agora vamos falar desses países desenvolvidos. Adriana, Sim, Débora. é só para falar sobre os países desenvolvidos e os que não são desenvolvidos? Sim. Tia Adriana também vai colocar o tema de vocês e os objetivos que eu quero que vocês traçam na pesquisa de vocês. Certo? Como aquele trabalho que vocês fizeram anteriormente. Tá bom? Vamos nos esforçar para fazer, tá bom? Entregar, ter responsabilidade de entregar na data certa, nas apresentações, tá bom? Então, vamos ter compromisso. Alô, eu não quero ver a cabeceira da cama. Tia, eu não vou aparecer, não. Ei, mas tá demais, né? Michele, também não tô te vendo. Débora. Ô, tia, a chuva chegou aqui em casa. Chegou. Então, lá fora. Veio de repente, igual eu falei para vocês, aquela hora que começou a chover, eu falei, tá chovendo aí também? Ai, ai. Luiz, então vamos lá, página 234. O desenvolvimento tecnológico ocorrido no período da Guerra Fria foi mais expressivo nos países que se desenvolveram seus setores industriais, sob os moldes do processo tradicional de industrialização. Assim, o Reino Unido, os Estados Unidos da América, por exemplo, apresentaram alto nível de desenvolvimento. Então, podemos observar que alguns países se desenvolveram ao longo desse processo do capitalismo e socialismo. O desenvolvimento envolve, além do crescimento econômico, melhores condições em relação à estrutura social do país, isto é, melhoria na infraestrutura social, que possibilitem a manutenção de uma boa qualidade por parte da população. Então, podemos observar que os países desenvolvidos têm a característica de um crescimento econômico, mas também de uma melhor condição de vida. Podemos observar que essas estruturas desses países tem uma melhor estrutura social, né? Podemos observar nessa parte onde que fala que
que esses países que são desenvolvidos são vários setores, não só o econômico, como bem está ressaltando aí o texto. Uma das principais diferenças entre um país rico e um desenvolvido é, portanto, a questão social. Em um país desenvolvido, há mais igualdade no mercado de trabalho, melhor divisão de renda, bom nível de escolaridade e boas condições de saneamento básico e saúde. O setor industrial é desenvolvido e tem produção diversificada, assim como o setor terciário da economia, pois ambos apresentam nível tecnológico expressivo. Então, já esses países que a gente acabou de citar, que são os Estados Unidos da América e o Reino Unido, são os países que são referências econômica, social, questão da saúde. Mas vamos pensar aqui. A tia Adriana falou para vocês na aula passada sobre esses países também que são desenvolvidos. Falamos um pouquinho sobre a saúde, a vacina que teve aquele avanço nos Estados Unidos, mas eu falei para vocês que a saúde lá não é pública como aqui no Brasil. Lá a saúde não é gratuita. A saúde nos Estados Unidos, a população em geral paga por ter aquela saúde. Lembra que eu falei para vocês? E lá já está na segunda dose da vacina. E os países subdesenvolvidos agora que estão recebendo, certo? Essas vacinas. Mas por que no âmbito nacional esses países se desenvolveram primeiro? Por ter uma potência maior econômica ou porque ele é um país capitalista do que um país socialista? O que vocês acham? E essa dúvida na cabecinha de vocês? Por que se desenvolveram primeiro? Michele? Eles começaram primeiro aí a fabricar as coisas, ter uma economia melhor, mais mão de obra. O que mais que podemos destacar? Que eles, uma superpotência. Michele, Débora, Luiz Felipe, Alain. Gente, a senhora está falando dos Estados Unidos? Isso, Estados Unidos, Reino Unido. As exportações dele, que eles exportam para o mundo inteiro, eles têm as melhores fábricas lá, por exemplo, a Apple, aí a maioria das pessoas só compra celular caro, essas marcas, eles só saem faturando. Se desenvolvem primeiro, né? Já os países subdesenvolvidos envolvem uma condição de dependência de um país. Lembra que a gente falou dos projetos, né? Que os Estados Unidos faziam projeto para mandar a economia para outros países, para ter busca de matéria-prima daquele determinado país. Ele ajudava determinado país com intenção para ter um recurso a mais. Lembra que a tia Adriana falou isso para vocês? Ele investia. Tinha aqueles projetos, lembra que a tia Adriana falou para vocês, os projetos? Ou vocês não lembram? O Plano Colombo, o Plano Marshall, lembra? Eles investiam na superpotência. Itália, França, Japão, Alemanha. No processo da industrialização, primeira e segunda revolução industrial, que eu expliquei para vocês, então os Estados Unidos sempre ficavam de olho nessa parte das produções e tentava desenvolver um plano Marshall, o plano Colombo, para poder extrair o que há de melhor naquele determinado país. Então, ele saía na frente sempre, o Reino Unido também. Já os países subdesenvolvidos envolve a condição de dependência de um país. Por quê? Em relação ao outro. Grande parte dos países que se industrializaram tardiamente está nessa condição. Quais são os países que industrializaram tarde? A Adriana falou, a América Latina e os tigres asiáticos. Mas quais são os países que é composto pelos tigres asiáticos que trabalhamos? A Michele respondeu aquele dia. Quais são eles? Coreia do Sul, Ah, Brasil,
Argentina também? Chile. Se não me engano, o Chile também. Hong Kong, Taiwan, lembra? Esses são da Malásia também, são os Tailândia. tigres asiáticos. Isso. Na América Latina foi Argentina, Brasil, Chile. Quem mais? Bolívia, Bolívia, Paraguai. Cuba, que Paraguai. ainda continua sendo um país socialista. Lembra que a Tidriana também falou isso para vocês? Sim. Certo. Agora vamos dando continuidades, então. Esse tempo passou a ser utilizado após um fim do período da Guerra Fria, para os países que apresentavam baixo índice de desenvolvimento econômico e social. Então, como eu disse para vocês, quando aconteceu esse período de Guerra Fria, que foi uma guerra apaziguada, uma guerra por cartas, eles começaram a investir, esses países, principalmente os países de potência, de maior potência que falamos, uma parte da Europa Ocidental e uma parte da Europa Oriental e a América do Norte, começou a investir nesses países socialistas. Por quê? Com a intenção de extrair as pedras preciosas, os recursos tecnológicos e levar para o seu determinado país. Certo? Meus E o amores. Brasil já foi de primeiro mundo? Oi? Oi, O Michele. Brasil já foi de primeiro mundo? O Brasil? É. Não. Está em desenvolvimento ainda. Um país subdesenvolvido apresenta o setor agrícola voltado para a monocultura, abastecimento do mercado externo e subsistência. O setor secundário, dependentemente da tecnologia fornecida pelos países desenvolvidos, e o terciário, que não apresenta crescimento expressivo devido ao baixo poder aquisitivo da população. Então, podemos observar que esses países subdesenvolvidos apresentam baixo nível de quê? De tecnologia, industrialização, produtividade, tanto no campo primário, secundário e terciário. Então, meus amores, aqui eu finalizo falando sobre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, certo? Próxima aula será na terça-feira. Vamos continuar falando sobre esses países e o espaço mundial, certo? E quarta-feira vocês vão fazer aquela apresentação da pesquisa que vocês vão estar pesquisando, tá bom? Então, tenham um bom dia, Deus abençoe vocês e até terça-feira, se Deus quiser. Beijo, meus amores, tchau. Até. Até.